Bom dia, Deus te abençoe demais. Boa tarde, boa noite, com muita alegria. Você sabe que eu sou a pastora Ana aqui do Rio de Janeiro e eu não sei qual horário que você vai ouvir esse áudio, mas se você está me ouvindo, eu sei que Deus quer falar com você. Deus, Ele sabe nosso endereço, nosso RG, Ele sabe exatamente onde nós nos encontramos e o que nós precisamos ouvir para que nossa fé seja aumentada, porque o milagre só acontece através da nossa fé. E a nossa fé é ativada. É como se você se ligasse numa tomada através da palavra de Deus. E eu vim trazer essa palavra de Deus no seu coração. Sabe, o que eu quero deixar no seu coração nesse dia? Eu quero te deixar uma frase e um pedido, né? Não é uma frase, é um pedido. Pare de ouvir a multidão. Coloque os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Eu sempre falo de Jairo, da mulher do fluxo de sangue. São marcas vivas em mim de que, por passagens na minha vida, essas palavras estiveram presentes comigo e me fizeram reviver. Eu dizia hoje, ontem, aliás, no áudio de ontem, que a notícia chegou a Jairo que a filha tinha morrido. A multidão começou a falar à volta dele e Jesus falou assim para ele: crê somente. Porque sempre as pessoas vão, sabe, dizer para você que não tem jeito. Parece até uma erva daninha isso. Sempre o diabo, os demônios vão levantar alguém na sua vida para dizer para você que não tem jeito e fazer desanimar, desmaiar o seu coração. Então, para de ouvir a multidão. Sabe, eu tenho um amigo na faculdade que parece que ele entrou numa espiral, sabe? Tudo que os outros falam sobre política, não sei o quê, ele vai indo. E eu falei, olha, o reino de Deus, ele também é um cristão, o reino de Deus não é desse mundo. Aonde está o seu tesouro, aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Para de ouvir os incrédulos, para de ouvir a serpente tagarela que está falando no seu ouvido desde ontem e fazendo desmaiar o seu coração. Para de ouvir a multidão. O que Deus falou para você, querido e querida de mim? Aquilo que Deus falou é isso que vai acontecer na sua vida, na minha vida, no país, na sua família e à sua volta. A palavra de Deus fala que Deus tinha dado um filho para Ana, não foi? E esse filho se transformou no profeta de Israel. Samuel, ainda um menino, escutou a voz de Deus e ainda não sabia distinguir muito bem. E quando o Eli explicou para ele que Deus o chamava, e naquela época Deus não falava para ninguém. A lâmpada de Israel estava acesa, mas Deus raramente falava aos seus servos. Mas Samuel, a palavra de Deus fala que ele crescia na presença de Deus e na presença de todo Israel, e Deus fazia com que a palavra dele fosse verdade e acontecesse de fato, se cumprisse. Está aqui em 1 de Samuel 1. Porque Samuel, ele foi entregue como um voto, e ele cumpriu o seu chamado e ele se atentou para ouvir o que Deus falava. Então Deus falou: Samuel, Samuel, e ele prontamente respondeu: fala que teu servo ouve. Então, esse fala que teu servo ouve precisa ser uma verdade no seu coração. Por que a palavra da multidão ou dos incrédulos sempre tem um peso maior na sua vida, querido, querida de mim? Por que a serpente tagarela tem sempre que vencer
sobre a palavra de Deus na sua vida? Por que você acredita nas mentiras do diabo, dizendo que você é um fracassado, dizendo que não tem jeito, dizendo que você é um falido, você é um condenado, que sabe que você nasceu para sofrer? Para com isso, em nome de Jesus. Ouve, esteja sensível para ouvir o que Deus diz sobre você. Olha, no meu primeiro vídeo, eu estava lá na minha casa lá embaixo, na varanda de lá de baixo de trás, e eu falava assim, que Deus te fez de uma maneira maravilhosa. Eu até brinquei no vídeo dizendo que você é a cara da riqueza. Porque Deus colocou em nós todas as suas características. Nos criou a sua imagem e semelhança. Existe o sim de Deus na nossa vida, querido e querida de mim. Então, para de ouvir a multidão. Faz o que Jesus falou para Jairo. Creia somente. Não fica ouvindo nada que já morreu, que já não tem jeito, que não vai dar certo, que não vai vender, que não vai crescer. Treine a sua mente, porque a nossa mente pode ser treinada somente para pensar nas coisas boas. Você pode ver tudo ruim à sua volta. Olhe sempre, escolha sempre a vida, escolha sempre o lado bom de tudo. Eu lembro que quando eu estava diante das minhas maiores dificuldades, eu sempre procurava ver o que eu podia extrair daquilo para o meu próprio crescimento, para que a minha fé fosse aumentada e que eu me ancorasse só em Deus, através daquele lado bom que eu estava vendo. Às vezes alguém sai da sua vida, você pensa até que é o fim do mundo. E, escuta que eu vou falar com você agora, às vezes uma grande tragédia, uma grande desilusão, uma grande traição, ali está escondido um grande recomeço na sua vida. Aleluia, glória a Deus, eu sinto Deus nessa palavra. E foi assim comigo. Eu falava com um amigo ontem que, por exemplo, a morte do Cláudio foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu era uma Ana antes e passei a ser uma Ana depois, crescida em Deus, com muito mais fé do que eu tinha. A morte, o sofrimento, eu sofri muito, muito profundamente. Doía até o couro da minha cabeça, do meu cabelo, misericórdia. Era uma coisa impressionante de sofrimento, porque o amor era muito grande, então, muito grande o amor e muito grande o sofrimento foi. Mas eu extraí daquilo, eu sempre procurava ver o lado bom. Deus vai transformar o meu luto em alegria. Uma hora Deus vai fazer com que isso tudo que eu estou passando se transforme em testemunho para que eu alcance muitas vidas lá na frente. Vai valer a pena. E essa palavra vai valer a pena rondava as minhas emoções e permanecia a voz do Espírito Santo dizendo: Ana, crê somente, isso vai cooperar para o teu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não ouve a multidão. Treine a sua mente para os seus ouvidos, esteja sensível para ouvir o que Deus falou, porque aquilo que Deus falou tem lá a palavra de... Eu acho que é Jeremias mesmo que fala que até a andorinha discerne as estações. Você não consegue entender quando Deus está falando, criatura. Quando Deus fala, não tem dúvida, pode estar tudo contrário na sua vida. Você pode estar sem um centavo diante de tudo. Diante da doença, diante da tragédia ali, de uma situação, você sempre vai olhar que tem jeito, que tem cura, que tem caminho, porque a fé sorri na cara das impossibilidades. A esperança, querido, é a presença de Deus no homem. Assim como Samuel ouviu a voz de Deus naquele dia e exerceu o seu chamado poderoso, ainda desde criança, treine os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Feche os seus ouvidos para as má notícias. A Bíblia fala que
quando chegava uma má notícia para Jesus, ele continuava andando, continuava produzindo, continuava, sabe, fazendo aquilo que ele foi designado para fazer, de cumprir a palavra de Deus e fazer com que o reino de Deus se expandisse. Então, em nome de Jesus, ouve a voz de Deus. Para de dar ouvido à voz de murmurador, sabe, incrédulo. Ah, meu Deus do céu, a pior coisa que tem é conversar com incrédulo. Ai, que vontade de botar a mão na cabeça e expulsar, sabe? Então, em nome de Jesus, a serpente tagarela sempre vai se apresentar para você, sabia? Te dizendo que não é bem assim do jeito que Deus falou. E você vai dizer, a palavra de Deus chegou primeiro. Assim como Deus falou, vai acontecer, já é, em nome de Jesus. Então, esteja sensível para ouvir a voz de Deus. A carta de Tiago fala que a gente não pode ser, a gente tem que ser ouvinte e praticante. Ouça a voz de Deus e pratique a palavra de Deus, porque quando vier o dia mau, porque ele chega para todo mundo, você não vai envergar nem para a direita nem para a esquerda, você vai permanecer como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Olha, eu estou falando esse áudio aqui, pode ter certeza que eu estou te falando, Deus vai te abençoar tanto, 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 tanto. Quando você começar a dar ouvido à voz do Espírito Santo, você vai ter que dividir as suas bênçãos com outras pessoas, assim como Pedro fez. Nossa, Deus vai te abençoar demais. Eu sinto Deus te abençoando demais em todas as áreas da sua vida. Ouça a voz de Deus. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Bota a mão no seu coração e fala assim, eu sou extremamente próspero e abençoado, porque Deus está comigo, tá bom? Deus te abençoe demais, demais. Eu quero muito, muito que Deus alcance o seu coração com essa palavra e que o seu coração seja cheio de fé e sensibilidade para ouvir a voz de Deus, tá bom? Fica com Deus, querido e querida de mim. Fica na paz, se cuida, não converse com a serpente tagarela. Ouça o que a fé conversa com você e que o Espírito Santo diz, e você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer, tá bom? Fica na paz, fica com Deus, se cuida, querido e querida de mim. Fica na paz, se cuida. Tchau, tchau.